tempos de terrores primitivos, marcados por ferro, fogo e tiros, pessoas lutavam e gritavam para todos aqueles que não queriam ouvir. Em tempos de repressão, quando era permitido proibir, pessoas clamavam pela liberdade, enquanto outras falavam em progresso. Pessoas exaltavam o amor, enquanto outras a ordem. No entanto, a história que vamos contar muito nos orgulha. É a história de pessoas que sonharam e que ainda sonham. Sonham em ir mais longe, muito mais longe do que fomos capazes de ir. O ano de 1979 pode parecer distante para aqueles que não vivenciaram o desconforto desse período. O desconforto tinha uma causa, a ausência da liberdade. Mas o desconforto não gerava conformismo. Pelo contrário, o desconforto despertava a luta, e essa luta levou a união de estudantes no país inteiro. Tentamos aqui contar um pouco da história de apenas um resultado dessa união. Essa é a história do Centro Acadêmico de Comunicação Social da Universidade Federal do Pará, mais conhecido como o CACO, que esteve em diversos momentos importantes do movimento estudantil. Foi o segundo centro acadêmico a ser criado durante a ditadura militar na universidade e combateu com muita seriedade a política autoritária nacional que se impunha no espaço acadêmico. Sua primeira gestão, chamada Comunicando, era formada exclusivamente por mulheres. A UNE, como todo mundo sabe, foi banida pelo regime militar do pós-64. E o que aconteceu então é que todas as entidades estudantis, elas caíram na ilegalidade, né? O AI-5, ele fechou tudo. Ele fechou o DCE, fechou a UNE e deixou apenas os DAs, que eram os diretórios acadêmicos que ele chamava de PLM. Então o que a gente fez? A gente se infiltrou nos DAs, entendeu? Eles recebiam verbas e tal, não tinha que ser diretório acadêmico completamente controlado. Mas eles fecharam, os militares fecharam os centros acadêmicos, eram muito ativos. Você não podia ter muita atividade nos diretórios acadêmicos porque você devia, você tinha que se explicar com eles e tal, blá blá blá. Então, a gente deixava alguém no diretório para receber a grana dos milicos e aí a gente por trás, todo o tempo, pensando em como fazer os centros acadêmicos. O curso de comunicação, que tinha sido criado em 1976, a primeira turma do curso de 76, ele surgiu, ele foi um subproduto da ditadura militar no Brasil. Ele tinha a cara da ditadura no sentido de que, assim como outros cursos de comunicação do país, ele surgiu sem as mínimas condições de funcionamento, não era reconhecido pelo INEP, não tinha um corpo de professores qualificado, não tinha laboratórios de nenhum tipo, né? Só para você ter uma ideia, eu, por exemplo, que sou da terceira turma, eu cursei as minhas disciplinas práticas do curso, como fotografia, como redação jornalística e outras, sem nenhum recurso de ordem material. Por exemplo, o professor de fotografia, que é o Ronaldo Guerra, ele já era o Ronaldo Guerra, ele desenhava a câmera no quadro, uma câmera fotográfica no quadro, para nos indicar, aqui é o diafragma, aqui é o obturador, aqui é o visor e tal. E a gente ficava estudando teoricamente aquilo que era para ser feito na prática. Do mesmo modo, a redação jornalística. Então a gente tinha aula de redação jornalística
escrevendo texto à mão, porque não havia sequer máquinas de datilografia, quanto mais outros recursos para editar essas matérias. Então, as condições eram, pode dizer, nenhuma, não havia condições de funcionamento. Então, o curso de comunicação, digamos assim, ele reunia todas as condições para ser um polo de resistência ao modelo educacional do regime militar, porque ele em si era um subproduto desse modelo, né? Portanto, era natural também que, havendo disposição por parte dos estudantes, que os estudantes de comunicação se organizassem para, digamos, se estivessem na dianteira desse processo de reorganização do movimento estudantil na UFCA. A primeira greve, depois de 68, foi a Academia de Comunicação. Nós fizemos greve no universidade. Fizemos greve porque não havia laboratório, no curso não era reconhecido, nós fechamos. Greve dos estudantes. Greve dos estudantes. As pessoas deram apoio, quem não deu, a gente ia pra porrada e tal, entendeu? Mas a gente não parava mesmo. Nós fundamos o CAP e o CAP passou a ser a direção do movimento estudantil. Depois dele veio o Geologia, depois veio o CEP História, depois o Serviço Social, e depois todos no ano estavam formados. No outro ano houve eleição para o DCE, e no outro ano eleição para a UNE. Eu acho que o Centro Acadêmico de Comunicação, ele foi a convergência do movimento estudantil naquele momento, em que estava todo mundo muito acomodado com os DAs e o DCE estava fechado. Os centros acadêmicos, eles são as entidades estudantis por curso que surgem nesse processo de reorganização da UNE. E tinham como característica essencial o fato de que eles eram livres, ou seja, eles não se vinculavam à estrutura administrativa da universidade. Isso equivale a dizer que eram entidades que surgiam para ser geridas, mantidas e concebidas pelos estudantes num sistema de liberdade, de plena liberdade de organização. Quando eu entrei, o CAP tinha uma estrutura, eu entrei em 83 e imediatamente entrei no centro acadêmico. E nessa época, como eu falei, tinha uma gestão de coordenação. Mas uma gestão de coordenação com o centro acadêmico muito ativo, inserido na movimentação política da universidade. E a movimentação política da universidade era uma movimentação bem tradicional, como a gente tinha naquela época, né? Com os slogans com relação aos processos da presença americana no continente, intervenção, né, nos vários países, com a democratização da universidade, a democratização do país, a luta por mais verbas para a educação. Ainda começamos essa linha passagem que só foi eclodir, na verdade, muito forte 2 anos depois. E o centro acadêmico tinha uma participação ativa, mas o movimento estudantil como um todo ainda era muito convencional. Então eu entrei num momento feliz, assim, de quebra de alguns protocolos. No ano seguinte a gente fez uma sala, que era o trampolim. No trampolim a gente estava trabalhando aí com a linguagem do teatro, estávamos mexendo com arte, usamos o cartoon para fazer o nosso programa de ação do centro acadêmico, né? Então tínhamos figuras como o Branco, e o homenzinho Gabriel também, trabalhando, que era uma figura muito criativa. E quando a gente foi fazer a nossa divulgação da campanha na universidade, a gente usou o sanduíche, né, que era aquela forma tradicional que a gente via na rua, mas não via dentro da universidade. Usamos cores, usamos poemas, usamos música, usamos teatro. Mas isso era muito convencional, assim, do movimento estudantil. Então foi uma quebra grande.